O divórcio energético dos pais, da Marta Neres. Essas duas táticas são ótimas, estou fazendo. Já fiz um tempo atrás para outra situação, mas estou fazendo agora diante das descobertas que eu tive nos últimos dias. Estou fazendo agora de novo, tá? Então fica de dica e auxilia muitos, tá? Auxilia, assim, de informação, né? Quando eu estava num antigo relacionamento, mais de 12 anos de relacionamento e tal, só que eu tinha questões de apego, eu não conseguia me ver separando, aquela coisa toda, a espiritualidade me passou a importância do divórcio energético, tá? E eu fiz, e assim, parte da força para poder cortar laços que veio por conta desse divórcio energético. Foi divórcio energético, mais reprogramação mental, então foi várias questões, mas divórcio energético foi um dos meios que eu utilizei para conseguir fazer isso. E assim, às vezes a gente leva uma culpa, não é culpa, não sei qual que seria a palavra, mas assim, a gente acha que a gente tem que carregar nossos pais para o resto da vida, sabe? E não, sabe? A gente nasce, tem ali aquele período tal, e depois que termina, finaliza, né, a fase adulta, a gente tem que voar, sabe? A gente não tem que ficar amarrado a eles. As pessoas, na verdade, elas confundem. Essa é a verdade. Existe aquela frase lá na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Aí pensa assim, honrar pai e mãe é carregar ele pro resto da vida, baixar a cabeça para tudo que eles falam e é isso. Não, gente. Honrar é você entender que você tem respeito, né? Você respeita, né, a pessoa que te cuidou e tudo mais. Mas a partir do momento que essa pessoa tá passando por cima dos seus limites, ela tá podando você, ela tá restringindo você de ser quem você realmente é, sabe? Você honrar eles, honrar essa ancestralidade é cortar isso. É parar, falar, não, aqui não, sabe? O que eu vou fazer da minha vida, os meus desejos, meus planos de vida, não tem como você entrar no meio. Isso é honrar. E é honrar, assim, toda a sua ancestralidade. E as pessoas confundem muito isso, sabe? As pessoas pensam que você precisa carregar, precisa abaixar a cabeça para tudo que eles falam, sabe? Tudo que eles querem de você. E quando você faz isso, você tá passando por cima da sua alma, das suas vontades. E é daí que começa a vir as doenças, né? Um monte de problema. Tô contando isso daqui para poder ajudar no próximo entendimento que eu vou passar. Que é assim, que vamos passar, né? Que eu não passo nada aqui sozinha, né? Só caminho aqui para eles, né? Só canalizo as informações. Eu estava tendo, como eu disse para vocês antes, a espiritualidade faz eu passar por uns testes aí para poder eu entender como é que a coisa funciona e a parte também do meu plano de alma, para depois eu vir explicar aqui, né? E eu tava tendo muita crise de espirros, muito, assim, repetidos. Aí eu fiquei, gente, por quê? Existe um significado para tudo, né? Então vamos lá buscar o significado. O significado que veio, crise alérgica, rinite, né? Então eu fui entender, junto com a Cristina Caro, o que seria essa rinite. E o significado da palavra rinite é uma criança que foi castrada. É uma criança que ela muito cedo ela perdeu a chance de falar, ela perdeu a voz, ela foi cortada, ela não tinha voz ativa na vida dela. Muito cedo, né? E aí já começou a me cair algumas fichas, né? E aí eu fui assistir uma live dela, outro dia. Não sei se foi live ou foi um programa. Acho que foi um programa dela lá. Que ela tava falando sobre isso. Exatamente o tema era sobre isso, sabe? Sobre rinite. Cadê? Deixa eu ver se eu... Onde que tá aqui? Que eu me perdi. Porque eu pensei que eu tinha anotado o nome da live. Eu não anotei. Ai, gente, nossa, eu já esquecendo. Só para completar essas informações de divórcio energético, tem mais um. Tem uma oração para divórcio energético. E o nome do canal é Eu Sou Fonte de Luz. Também vou colocar lá na descrição, tá? Para quem não gosta muito de meditação, façam a oração que já ajuda muito, tá? E como eu tinha falado antes, a gente precisa cortar
essas questões familiares para poder a gente conseguir ser quem nós realmente somos. Tá, vamos lá, vamos voltar lá na rinite. Aí assim, esse site, esse vídeo dela é assim, roteiro de cura para a rinite, Cristina Cairo. Aí ela fala tudinho, ela explica tudinho. Aí ela contou uma historinha, né, de uma mãe, que ela estava fazendo o lançamento de um dos livros dela. Aí a mãe foi com uma criança que, se eu não me engano, ela tinha 8 anos. Eu acho que eu não anotei aqui, 8, 7 anos mais ou menos que a criança tinha, uma menina. Ela até brinca, a menina ariana ainda, signo de Áries, né? Signo de Áries já viu como é que é, eles chegam já com tudo. E assim, era uma menina, uma criança ali com signo de Áries, no meio da conversa ela descobriu, né? E os signos têm tudo a ver, tá, com a nossa vida. No nosso mapa astral, e no nosso mapa numerológico, que tá as respostas, assim, de tudo das nossas vidas, tá? Então, muito importante. Signos tem tudo a ver, sim. E aí, assim, essa menininha foi com a mãe, aí a mãe perguntou, né, pra Cristina Cairo, por que é que a menina dela, a filha dela, tinha tanta rinite, que ela tinha crises repetidas de rinite. Aí, a Cristina foi explicando, não, rinite é porque essa criança foi castrada, tem alguém na família dela que não deixou ela ser quem ela realmente era, falou de forma grossa com ela em algum momento, não deixa ela tomar as atitudes que ela quer, não deixa ela ter o movimento da vida dela, tal, foi falando pra mãe. Aí a mãe falou assim, não, eu que não fui, deixou assim, né? Aí... E eu ouvi o vídeo, né? Pra poder entender o que estava acontecendo na minha vida também. Aí ela pegou, e eu vou tentar contar sem chorar. Aí ela pegou e falou, né? Contando ali que a menininha tinha ido pegar o livro dela, né? Um livro lá que ela queria comprar. Aí ela até pediu para já tirarem o plástico. Vou tentar falar sem chorar, mas gente, é difícil, tá? Porque mexe com traumas meus também. Ela tirou o plastiquinho, né, e pediu pra Cristina autografar que ela queria levar o livro. Na hora que ela chegou com o livro na frente da Cristina pra fazer isso, a mãe dela já foi super grossa com ela. Ela começou a gritar, né? Quem mandou você fazer isso? Que autoridade você tem de pegar o livro e fazer isso? Eu não deixei você pegar o livro. E ela gritava isso alto. E assim, na frente de todo mundo. A Cristina fala, né, que a criança se sentiu humilhada naquela situação ali, né? E aí, do mesmo jeito que eu tô me emocionando agora, eu me emocionei ao assistir a primeira vez o vídeo. Por quê? Porque eu já vivi situações assim. Acho que não só eu, né? A maioria de nós, em algum momento da vida, a gente passou por situações de humilhação, e pior ainda, né? Pelo próprio pai ou pela própria mãe, enfim. Então a gente foi ali exposto em alguma situação ruim. E aí eu me lembrei que... Coisa que eu nem lembrava mais, sabe? Mas naquele momento veio o sentimento muito forte. Eu lembrei do sentimento, eu não consigo lembrar das situações, mas o sentimento veio muito forte. De situações na minha vida em que meu pai agiu assim comigo, sabe? De me cortar, de me... Sabe? Porque pensa, a criança, ela tomou ação, né? Igual essa criança, né? No vídeo ali que a Cristina fala. Ela tomou a frente da vida dela, ela teve uma ação, ela fez aquilo que era o desejo dela, sabe? E a mãe dela pega e corta ela. Imagina como que essa criança vai crescer, né? E por isso que ela estava tendo essas crises, tantos espirros. Por quê? Porque ela estava sendo castrada, ela estava sendo impedida de ser quem ela realmente era. E quantas vezes a gente não leva isso para nossa vida inteira, né? Situações lá da infância que acaba travando a gente para sempre. E aí a gente sabe internamente que a gente tem algo para fazer. A gente sabe que a gente veio com uma missão, veio com algo ali que é importante, que pode ajudar outras pessoas, e a gente fica fugindo, né? Foge. Gente, assim, esse trabalho aqui, para começar a conversar com vocês aqui no YouTube, isso aqui era para ter sido começado lá em 2022, para vocês terem uma ideia. Olha quanto tempo, eu só fui começar o canal em 2023, quase indo para 2024. Acho que foi
foi em março de 2023, na verdade, né? Então, quanto tempo eu enrolei para começar? E assim, no início eu ainda enrolei falando de outras coisas para poder não falar sobre o que era para ser falado. Por quê? Porque eu fui tão travada, eu fui tão... sabe, me colocaram tanto na cabeça, bem cedo, que eu não seria capaz de fazer algo, que eu não me via na frente de uma câmera, na frente de sabe, para gravar alguma coisa. Assim, há um tempo atrás, né, antes eu trabalhei numa empresa, no marketing, às vezes a gente precisava fazer lives. Nossa, quando falava assim, hoje é dia de live, você vai pra frente da câmera, nossa, acabava o mundo pra mim. E eu ficava assim, não quero, tentava fugir, enfim. Por quê? Porque naquela época eu ainda não tinha passado por tantos... ainda não tinha passado por questões de cura ainda, bem, né, antes do despertar espiritual, enfim, antes de acontecer muita coisa. Mas aí depois facilitou, hoje eu consigo falar aqui, hoje pra mim é super tranquilo isso daqui, não tem mais nenhum tipo de trava em relação a isso. Na verdade eu amo estar aqui conversando com vocês, eu acho que é o melhor dia da semana, é a segunda-feira à noite, um dos melhores dias da semana, porque eu posso trocar aqui com vocês as informações. E assim, eu até ia falar isso no final da live, mas eu acho que eu já vou falar logo. Quando começou tudo isso na minha vida, eles falaram pra mim bem claro assim: Aline, esse trabalho é importante porque você vai ajudar outras pessoas, mas a primeira pessoa que vai ser ajudada vai ser você, sabe? A cura vai vir pra você também, né? E hoje eu consigo entender o que é isso, sabe, gente? Assim, a cada dia eu vou entendendo com mais força essa questão. A cura vem desse contato, sabe? E não tem jeito, vai doer, a gente vai... não é fácil você ter que lidar de novo com as suas feridas emocionais, não é fácil você voltar no tempo, voltar a sentir aquilo que você sentiu quando era criança. Não é fácil de jeito nenhum. Mas se a gente não entrar em contato com essas feridas, a gente não vai ser nunca quem a gente realmente veio fazer nesse planeta, sabe? Quem a gente realmente veio ser. Então é importante sim, é preciso, a gente precisa fazer isso, tá?